A seca do Madeira, ela reacende a necessidade de abordar mais sobre a recuperação da BR-319. O presidente da Fiero, Marcelo Tomé, reafirma a necessidade do avanço na agenda da recuperação da rodovia. Essa é uma discussão que já vem se arrastando há muito tempo. Tem um embate justamente travado com as ONGs que defendem, pelo menos de forma teórica, eu gosto de dizer, até porque na prática nós já tivemos essa rodovia completamente asfaltada, com a possibilidade do trânsito de Porto Velho a Manaus, com pelo menos 9 horas, né, de viagem. E aí, isso lá na década de 70, por que não pode ser recuperado? Não houve nenhum tipo de ônus para o nosso meio ambiente, para a nossa natureza. E agora, com essa seca do Rio Madeira, comprometendo a navegação, fica mais evidente a necessidade de termos a condição de se locomover de Rondônia para o Amazonas e vice-versa, justamente por vias terrestres. Existem trechos que estão sendo recuperados, mas tem um grande trecho ali que continua naquele formato no período de chuva, basicamente ele fica intrafegável. Vamos trazer mais detalhes na reportagem que você confere agora, aqui no Olhar Atento da Band, especialmente para você. O Rio Madeira está enfrentando uma seca histórica. Os níveis de água do rio em Porto Velho já são os mais baixos das últimas 5 décadas. Isso deu lugar a montanhas de pedra e bancos de areia e tem causado preocupações quanto à navegabilidade e ao meio ambiente. A Federação das Indústrias do Estado de Rondônia pede o avanço na recuperação da BR-319 para aliviar os impactos ocorridos. A BR-319 é a principal ligação terrestre entre Rondônia e o Amazonas. Sua recuperação ofereceria uma alternativa importante para evitar os impactos econômicos significativos. A seca causou a suspensão momentânea das operações da hidrelétrica Santo Antônio Energia em Rondônia. O nível crítico das águas do Rio Madeira tem afetado o setor elétrico. Então, a usina de Santo Antônio teve que desligar a sua operação por causa do baixo nível do Rio Madeira. A usina geral, por fazer uso de outra tecnologia, ainda não teve que desligar a geração, mas diretamente o nível crítico das águas está afetando a geração de energia no nosso estado. A seca do Rio Madeira é um fenômeno preocupante que pode ter sérias consequências para a região, podendo afetar diversos setores, incluindo o abastecimento de água, geração de energia elétrica e o transporte fluvial. Além disso, também pode impactar no abastecimento de combustíveis e gás de cozinha, afetando negativamente a população e os negócios locais. A navegação noturna está suspensa e o tempo de percurso, que normalmente é de 4 dias, chega a ser de 8 a 10 dias. E as embarcações estão reduzidas à metade da sua capacidade. Isso tem preocupado a Fiero. A dependência do transporte entre os 2 estados, exclusivamente via fluvial, abre a reflexão para que a recuperação da BR-319 seja uma prioridade. Pois bem, né? A expectativa é de que a gente consiga avançar nessa discussão, mas não só a discussão, mas o encaminhamento dessas obras, para que nós tenhamos essa possibilidade de baratear custos também, porque quando você tem um transporte de forma mais célere e mais eficiente, naturalmente a gente consegue ter produtos com uma competitividade maior, que todos os ônus que a gente tem no transporte dos produtos, eles são repassados lá no preço final e o consumidor final é quem acaba pagando a conta. Sem falar que nós teremos também um grande avanço na possibilidade de termos essa ligação entre Porto Velho e a capital do Amazonas, Manaus, em 9, 10 horas, né, de transporte, sem inclusive depredar tanto o veículo. Porque existem pessoas que fazem esse trânsito. Tem uma companhia de ônibus aqui que tem feito esse trajeto diariamente, mas acaba onerando muito os custos para o passageiro, porque a manutenção tem que ser constante dos veículos. Tamanho é, né, a depredação. É possível, sim, que isso seja realizado, até porque está relativamente faltando pouco para concluir isso. Nós temos cerca de 200 quilômetros de Manaus sentido Porto Velho e de Porto Velho sentido a Manaus mais 200. Então, do trecho, basicamente, quase 50% já tem, né, a condição devida. Restam aproximadamente 400 quilômetros, o que seria relativamente fácil de ser resolvido caso tivesse uma vontade política.
Acho que teria que olhar de forma macro para um grande número de pessoas que serão atendidas. E não pontualmente, não é só Rondônia que ganha com isso, nem é só o Amazonas, é o Brasil inteiro. É uma via necessária. A você de casa acompanhando o Band Cidade, muito boa tarde. São 13 horas e 11 minutos.